de Jesus. Meus amados irmãos, abram as vossas Bíblias no texto que foi lido como leitura devocional. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Glória a Deus. Onde você está, vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, Senhor, tem misericórdia de nós, fala conosco, ó Deus, é a Tua palavra, Senhor, nos enriquece, ó Deus, com a profundeza, ó Deus, da Tua sabedoria. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, quando nós olhamos para esse texto, numa primeira perspectiva, talvez alguém pense assim: a mensagem de hoje vai ser sobre dízimo, vai ser sobre oferta. Obviamente que não tem como fugir desse tema, mas o núcleo da mensagem, na verdade, é sobre fé. Nós vamos falar sobre fé autêntica, sobre fé genuína, sobre a oferta que agrada a Deus, e vamos nos inspirar na vida desta mulher, desta personagem, que ainda que é sem nome, mas que de fato chama a atenção do próprio Senhor Jesus diante daquela situação. Quando nós olhamos para a vida dessa mulher, nós entendemos que ela vai nos ensinar a priori a viver em obediência e numa dependência total e completa da parte de Deus. Como assim, irmão Ronaldo? Quando nós olharmos para a vida dessa mulher, nós vamos fazer exatamente a reflexão da condição que ela estava naquele exato momento e de como a sua fé, ela chama a atenção de Cristo. Portanto, aquela mulher tinha 3 características que colocavam ela numa situação muito difícil. Primeiro, era mulher. Segundo, era viúva. E terceira, era pobre. E nós vamos olhar na perspectiva do contexto social daquela mulher, entender a dificuldade de ser mulher naquela época, entender, a dificuldade de ser viúva naquela época e o que significava ser chamado de pobre naquela época. Nessa primeira perspectiva, para os irmãos terem uma ideia de como Jesus ele chega, ele quebra alguns paradigmas, não é? Se um judeu naquela época, pela manhã, quando ele acordava, ele tinha um costume, não é, de fazer as chamadas bênçãos matinais. Então, logo cedo, pela manhã, ele fazia uma oração a Deus. E essa oração, ela dizia exatamente isto: Bendito seja tu, eterno, nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste mulher. Então, todo judeu, todo homem, todo varão judeu, pela manhã, ele dirigia esta oração a Deus, agradecendo pelo fato dele não ter sido feito mulher. Então observa a condição da mulher naquela época, como era difícil, como era precária.
Então, o judeu ele costumava agradecer por 3 coisas a Deus logo cedo. A primeira era esta, de não ter sido feito mulher. A segunda, ele agradecia por ter nascido judeu, por ter nascido em Israel. O segundo agradecimento que ele fazia. E o terceiro agradecimento que ele fazia era de não ser ignorante, de não ser uma pessoa sem conhecimento da palavra, das Escrituras. E quando a gente vê que naquela época todo judeu acordava de manhã e agradecia pelo fato de não ser mulher, a gente vê que a condição da mulher naquela época era muito difícil, era muito precária. Se hoje alguém diz assim, a vida da mulher é muito difícil, imagine naquele tempo, imagine naquela época. Porque quando a gente olha para essa época de Jesus, não é? A gente vai observar o seguinte: do ponto de vista biológico, o homem olhava para a mulher ali como uma mãe ou como uma procriadora. Pronto, a mulher era colocada naquela condição unicamente para ter filhos. E do ponto de vista sociológico, vamos dizer assim, o papel da mulher era ser dependente do pai ou dependente do marido. Então, se ela fosse simplesmente mulher, não é? Mas além de carregar o fardo de ser mulher naquela época, e as irmãs entendam o contexto que eu estou falando, né? O contexto histórico, aquela mulher também tinha outra característica muito difícil, penosa. Ela era viúva. Ora, se a mulher ela dependia economicamente do pai, e quando casada passava a depender do marido, aquela mulher era viúva, portanto não tinha mais marido, não tinha mais, onde buscar auxílio. Então, meus amados irmãos, a Bíblia, se você observar Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 18, Deus vai equiparar a condição da viúva à mesma condição do órfão, ou à mesma condição do estrangeiro. Ou seja, a viúva, ela era cuidada, vamos dizer assim, diretamente por Deus. Deus tinha uma preocupação com o órfão, Deus tinha uma preocupação com o estrangeiro que chegava ali em Israel, e tinha preocupação também com as viúvas. Essa preocupação com as viúvas, ela se estende ao Novo Testamento. E por que Deus tinha essa preocupação? Exatamente por causa do contexto social. Paulo também vai demonstrar essa preocupação com as viúvas que dependem do auxílio da igreja. E a terceira situação, a terceira condição que colocava essa mulher, que não só era mulher, que não só era viúva, mas ainda era pobre. Ela poderia ser mulher, poderia ser viúva e poderia ser rica. Talvez sua situação não fosse tão difícil assim. E naquela época existiam também viúvas ricas, né? Viúvas que herdavam ali dos seus maridos, portanto, certas quantias financeiras. E é interessante que a viúva, além de depender do marido, quando o marido morria, ela herdava um problema. Porque se o marido tivesse condições, amém, ela recebia, ela tinha o patrimônio do marido. Mas se o marido não tivesse condições, a viúva herdava, adivinha, as dívidas, as contas a pagar. Ou seja, o que era ruim poderia ficar pior. Não tinha esse negócio de INSS. Agora meu marido morreu, vai deixar uma pensão para mim, vou ficar aqui, recebendo uma pensão do governo. Então, veja, aquela mulher, portanto, pobre, numa situação de penúria. Quando você vai ver a palavra que é usada no grego para pobre no texto, a tradução literal é aquele que luta para sobreviver. A situação é de penúria, é de miserabilidade, uma situação extremamente difícil.
E o que que aquela mulher faz então? Aquela mulher pega aquelas 2 moedinhas que ela tinha e deposita ali para dar como oferta. Quando Jesus vê aquela cena, não é? Ele disse assim: para tudo, olha o que é que essa mulher fez. E aí ele chama a atenção e diz: olha, os ricos têm dado daquilo que sobra, mas essa mulher viúva e pobre, deu tudo que ela tinha. Então, meus amados irmãos, nós vamos aprender aqui que a fé, ela não é um meio de receber, mas é também um meio de dar. Nós estávamos pregando no ciclo de oração, não é? Na segunda-feira, eu estava aqui à tarde, e aí trouxe uma palavra rápida em outro texto, em Atos dos Apóstolos, onde Paulo vai citar Jesus, quando Jesus diz que melhor é dar do que receber. E ali eu falava no ciclo de oração dos 4 T's, não é? Da generosidade: tesouro, tempo, talento e testemunho. Aquele que dá do seu tesouro, daquilo que Deus colocou financeiramente. Aquele que também dá do seu tempo, doa do seu tempo para a igreja. Aquele que oferta, dá também do seu talento para a obra da igreja. E aquele que dá o seu testemunho para alcançar outras vidas. Isso foi o resumo da ministração que nós fizemos no ciclo de oração à tarde. E como é do mesmo tema, quando a gente olha para a oferta dessa mulher, a gente vai entender, meus amados irmãos, que a oferta, ela é também um fruto da nossa espiritualidade e não da nossa religiosidade. Por exemplo, eu posso dar o dízimo de forma automática, ou seja, criar um hábito religioso de dar o dízimo, mas posso não estar tendo um hábito espiritual. Ou seja, nem tudo que eu faço de forma automática para o reino do céu, Deus também recebe. Não é toda oferta que Deus recebe. Deus analisa a nossa condição, o nosso coração e como nós estamos dando aquela oferta ali, a razão daquela oferta. Então, meus amados irmãos, nós vamos falar, portanto, da oferta quando ela passa a representar a nossa vida espiritual. Vamos ver que a oferta, ela deve representar a nossa saúde espiritual. Como nós estamos com Deus sempre reflete as nossas ofertas. Jesus afirma, portanto, que aquela mulher deu mais do que todos. Então espere um pouco. Se Jesus disse que aquela mulher deu mais do que todo mundo, o que a gente pode concluir com isso? Que Jesus estava medindo a espiritualidade daquelas pessoas pela sua oferta. Observe que se ela deu mais é porque alguém deu menos. No mundo material, aquela mulher foi a que deu a menor oferta, mas no mundo espiritual foi ela que deu a maior oferta. Ou seja, Deus mede a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual, a nossa saúde espiritual, pela maneira que nós estamos ofertando ao Senhor. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a moeda, para a oferta daquela mulher, aqui no português, né, ele vai traduzir como réis, ele usa essa palavra, valiam 5 réis. Réis é uma moeda muito antiga, né? Uma moeda brasileira, é uma transliteração. E naquele tempo já não valia muita coisa. Mas a moeda do texto, no grego, no original, é uma moeda chamada de lepta, que o plural é lepton. Então aquela mulher, ela deu 2 leptons. Ô irmão Ronaldo, o que dava para comprar com uma moeda dessa? O que
que dava para fazer com uma moeda dessa? Segundo os estudiosos da Bíblia, uma moeda dessa seria o equivalente a 6 horas de trabalho. Como a remuneração naquela época de Jesus era muito baixa, a sua diária era basicamente o que você ganhava para sobreviver. Então os matemáticos fizeram o cálculo e uma moeda daquela, pasmem, equivale a meio centavo de real, numa conversão direta hoje. Então, se uma moeda é meio centavo de real e a mulher deu 2 moedas, qual foi a oferta da irmã? 1 centavo. Se a gente fosse fazer uma conversão direta da oferta, seria equivalente a 1 centavo. Se nós sairmos da forma de pagamento deles e transferirmos para a nossa forma de pagamento, ou seja, o salário mínimo naquela época era muito baixo, estou falando da época de Jesus. Se nós trouxermos para o nosso salário mínimo, aí essa oferta aumenta um pouco. Ela sai de 1 centavo para 50 centavos. Então, de toda forma, você percebe que, seja numa comparação direta ou atualizando para a moeda de hoje, é um valor muito insignificante. Alguém que chega e dá 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos de oferta, humanamente falando, é um valor muito pequeno, mas aquilo dali chamou a atenção de Deus de forma maravilhosa. Por exemplo, meus amados, quando nós olhamos para o dízimo do ponto de vista espiritual, o que é o dízimo? Dízimo é o mínimo que o crente deve dar. Dízimo é o mínimo que o crente deve dar. É a menor oferta possível. É o mínimo que o crente deve dar. Ou seja, o crente que colabora religiosamente, vamos dizer assim, ou seja, que faz o mínimo da sua obrigação, o que é que ele faz? Ele dá o dízimo. É o mínimo da sua obrigação. Isso de forma religiosa. Tá, irmão Naldo, eu quero contribuir o mínimo possível. O que é que eu faço? Dou o dízimo, dou 10%. E uma vez eu estava escutando uma pregação, e já li isso também em alguns livros, 10% é o que nós damos para garçom. 10% é o que nós damos para garçom. Por isso que, se você está com a sua saúde espiritual, provavelmente você não vai ficar só nos 10%. Além do dízimo, você vai chegar, vai dar uma oferta, vai ajudar numa obra da igreja, vai trazer uma contribuição. Você acaba passando disso. Por quê? Porque isso está ligado à sua saúde espiritual. Hoje, meus amados irmãos, nós temos 160 congregações na capital. 160 congregações da capital. Agora imagine se todos os crentes fossem dizimistas. Sabe quantas congregações nós teríamos? 500. Nós teríamos 500 congregações. Isso quer dizer que, por causa da nossa falha, e reflete na nossa saúde espiritual, vidas não estão sendo alcançadas, missionários não estão sendo enviados. Ah, irmão Ronaldo, mas eu queria dar o dízimo na igreja, eu queria que tudo ficasse aqui na igreja. Irmãos, quando a gente dá o dízimo, quando a gente dá uma oferta, a gente faz por fé. Ah, mas vai lá para o templo central e o pastor não devolve para cá, um exemplo. Mas quem deu o seu dízimo e a sua oferta, deu por fé. E aí onde está a confiança que nós temos em Deus, sabendo que isso volta para nós, espiritualmente falando. Ah, irmão Ronaldo, mas eu não estou trabalhando, eu não tenho condição de dar o dízimo. Aí sabe o que você faz se você não estiver trabalhando? Quando você pegar aqueles R$5 que você vendeu um chocolate ali, vender uma roupa, um perfume que você, às vezes a pessoa pega aquilo dali e separa o dízimo. Aí você chega aqui na igreja, dá o seu dízimo. Ah, foi R$2 o dízimo, irmão Ronaldo, não tem problema. A viúva deu 1 centavo.
Por que é que você acha que R$2 não vai ser dízimo? Porque R$3 não vai ser dízimo? É 10% daquilo que você ganhou. Aí sabe o que é que Deus faz? Deus olha lá do céu e diz: vou abrir a porta, porque fostes fiel no pouco. Você foi fiel naquele 1 centavo, naquele 2 centavos, naquele 3 centavos. Aí Deus começa a abrir a porta, Deus começa a fazer o extraordinário. Então, meus amados irmãos, a doação, ela nos ensina que a fé, a confiança e a obediência a Deus vão muito além dos limites da nossa religiosidade. Aquela mulher poderia ter dado o dízimo, não poderia? Mas ela deu 100%. Ela não deu 10%. Ela deu 100%. Ela diz: irmão, ela deu 100% porque o que ela tinha para dar era pouco. Não, o que ela tinha era o que ela precisava para sobreviver. Ali ela poderia comprar 2 pães, por exemplo. Naquela época ela conseguiria comprar, seria comida para ela. Aí o que é que ela faz? Ela pega aquelas 2 moedas e diz: Senhor, hoje eu vou ficar sem comer, mas eu vou dar uma oferta na tua casa. Irmãos, Jesus, quando viu isso, disse: meu Deus, que exemplo dessa mulher. Porque quando ela colocou ali, Jesus leu a mente daquela mulher, sondou a alma e o espírito daquela mulher, e ficou impressionado. E ele tinha que chamar a atenção. Por quê? Porque os fariseus eram extremamente avarentos, não davam nada, dava daquilo que sobrava, ganhava muito, aí tirava ali uma besteirinha, botava ali, que talvez para aquela mulher fosse muito dinheiro, mas para ele não é nada. Então, meus amados irmãos, a fé, a confiança e a obediência vão além do que a religião impõe. Sua oferta, portanto, está acima da sua condição econômica. Aquela mulher, o que ela faz? Ela ultrapassa as esferas da religiosidade. Aí quando nós, amados irmãos, olha, isso é uma coisa tão séria, que quando nós vamos olhar, eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes, os homens mais ricos do mundo, todos eles são dizimistas. Você sabia disso? Ele pode até não ser evangélico, mas ele é dizimista. Dizimista como? Ele pega 10% daquilo que ganha e faz toda em doação de alguma forma. Você já ouviu falar na família Rockefeller? A família Rockefeller está entre os homens mais ricos do mundo. Toda a parte de metalurgia, siderurgia, a parte de ferro do mundo, eles que controlam. E eles têm uma fundação. Sabe qual é o nome da fundação? Fundação Rockefeller. Você já ouviu falar nesse nome Henry Ford? Henry Ford. Simplesmente a marca Ford é ele. Inventor do Fordismo. Aí você vai lá nos Estados Unidos, aí tem a Fundação Ford, atendendo milhares de pessoas, porque é sustentado pela empresa dele. Ele morreu, mas a obra continuou. Você já ouviu falar em Bill Gates, dono da Microsoft? Ele tem uma fundação, Bill e Melinda Gates, que ajuda milhares de pessoas na África. E eu poderia passar a noite toda aqui falando nome de bilionários, das suas fundações e como eles estão ajudando a humanidade. Aí o crente não quer dar 10%. Aí os homens mais ricos do mundo estão dando. Como é que pode um negócio desse? Não está errado, você não vê isso de uma forma estranha, não? E por que Deus tem honrado esses homens e talvez não tenha te honrado ou me honrado? Porque nós não temos obedecido a palavra. Aí eles vão lá, obedecem e é abençoado. Irmãos, eu conheço ímpio que dá dízimo na igreja. Ele não é crente, ele só segue o princípio. Ele dá dízimo na igreja e é abençoado. Ele não está na igreja, ele só faz dar o dízimo. Está entendendo, irmão Geraldo? O homem não é crente, mas ele ouviu falar que quem dá o dízimo, Deus abençoa. Aí ele vem dar o dízimo. E a pessoa que prega para ele não dá.
Olha que coisa interessante. É um paradoxo. Por isso, meus amados irmãos, nem toda oferta Deus recebe. Voltando agora para o tema. Mas pastor, essa palavra é muito dura. Meu irmão, é porque a palavra, ela é para nos limpar, ela é para nos consertar, ela é para nos endireitar, para a gente poder entrar no céu, para o reino expandir. Glória a Deus. Tem oferta que Deus rejeita. Lá no livro de Isaías, lá no capítulo 1, versículo 13, o povo estava na gandaia, sacrificando de todo jeito, estava separado de Deus, mas envoltos na religiosidade total. Aí chega Deus, toma o profeta Isaías capítulo 1, versículo 13, e através de Isaías Deus diz assim: olha, não traga mais oferta à toa, debalde. O incenso que vocês estão queimando para mim é abominação. Festas que vocês estão fazendo de lua nova, sábado, convocações na congregação, eu não posso suportar a iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene, nem mesmo quando vocês se juntam para fazer o culto, eu não estou suportando. Deus não estava recebendo as ofertas de todo jeito, vivendo a vida toda desmantelada, ofertando de todo jeito, dava do que sobrava, e era para levar um bezerro, uma ovelha, um cordeiro bom, sem mancha, levava qualquer um que sobrava, qualquer um que tivesse. E aí, meus amados irmãos, a gente poderia dar inúmeros exemplos de oferta que Deus rejeitou. Falamos na lição esta semana sobre a oferta de Caim. Caim chega diante de Deus, pega lá qualquer fruta podre, qualquer alimento que tinha, e apresenta a Deus como oferta. Deus disse: eu não recebo não. Eu não recebo porque este não é o meu padrão. Caim, eu lhe dei o melhor da terra. Você planta e tem e colhe o melhor, e você está me devolvendo o podre. Não recebo sua oferta. Aí vem Abel, oferta ao Senhor, e Deus recebe. Escolhe o melhor cordeiro, o melhor da sua criação, e oferece a Deus. Portanto, meus amados irmãos, Lucas 16, 13 e 14 vai falar um pouco dessa realidade para nós. Abra sua Bíblia nesse texto, Lucas 16, 13 e 14. Lê para nós, irmão Geraldo, por favor. Nenhum servo pode servir a dois senhores, há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar-se a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O versículo seguinte: E os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Presta atenção. Jesus pregando, Jesus falando, e os fariseus o que? Zombando. E por que eles estavam zombando? Porque eram avarentos. Jesus estava tocando e disse: olha, vocês não podem servir a dois senhores. Estão servindo a Deus, estão servindo ao dinheiro. Escolha quem vocês vão servir, porque oferta de todo jeito Deus não recebe. O livro de Atos fala de um casal que resolveu dar uma oferta para Deus. Vendeu uma propriedade, não é? Vendeu, digamos, por 100 mil reais, um exemplo. Chegou lá aos pés dos apóstolos e disse: está aqui, vendemos a propriedade. E no lugar de dar 100, deram quanto? 50. Deram 50. Deus recebeu? Não. Qual foi a consequência?
Todos dois morreram. Não é o valor da oferta, é como ela representa a tua vida espiritual. Quer mentir para o Espírito Santo? Quer mentir para Deus? Glória a Deus. Irmãos, sabe por que a gente não pode servir a dois senhores? Porque nenhum escravo pode servir a dois senhores. E a palavra que serve, a tradução literal, é escravo. Nenhum escravo é escravo de dois senhores. Ou nós somos escravos da palavra de Deus, ou nós somos escravos do pecado. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o pecado. Eu quero dar oferta do meu jeito, do jeito que eu quiser. Vai, então faça. Como diz o pastor Zé Carlos, faz errado porque quer. Que ensino tem? Glória a Deus. A gente faz errado porque quer, mas a Bíblia fala. Então, quando nós olhamos para a pobreza, a gente pode ter duas pobrezas aqui: a pobreza como ausência de bens, e a pobreza como ausência de valores. Aquela mulher financeiramente era pobre, mas aquela mulher era cheia de valores. Ela carregava dentro de si valores que faziam com que a sua vida fosse marcada pela dignidade. Então, meus amados irmãos, a gente começa a ver que a riqueza do mundo, a riqueza, a pobreza, ela começa a refletir a nossa espiritualidade de alguma forma. Claro, ofertas bem-sucedidas temos inúmeras. Temos a oferta de Abel, que eu já falei para os irmãos. Noé, quando ele sai da arca, ele pega lá aves, ele pega dos animais limpos e oferece em sacrifício a Deus, e Deus recebe aquele sacrifício. Abraão oferece dízimo de gratidão a Melquisedeque. Abraão, ele vai fazer uma oferta que chamou muita atenção de Deus. Sabe o que Abraão faz? Ele oferece o seu próprio filho Isaque. Chamou a atenção de Deus ou não chamou? Porque aquela oferta ali refletia a espiritualidade daquele homem. Aquele homem estava tão confiante em Deus que ele sabia: vou matar, mas se Deus quiser, ele ressuscita, ele levanta essa criança. Até que Deus, vendo aquela situação, Deus fala com Abraão dizendo que não é necessário. Nós vamos ver outra oferta muito interessante, que foi a oferta de Ana. Ana, mãe de Samuel. Ana tem um filho, e o que é que Ana diz? Senhor, se tu me deres um filho, esta criança aqui eu entregarei a ti, para servir na tua casa. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, toda vez que nós olharmos para uma oferta, lembre-se, ela representa um sacrifício. Sabe por que sacrifício chamava sacrifício? Porque um sacrifício tem que ser um sacrifício. Olha que coisa interessante. É tão óbvio que às vezes a gente esquece. Nós esquecemos muito disso com muita facilidade. Então, meus amados irmãos, a oferta é para nós também um sinônimo de adoração. Glória. Diz a Bíblia que lá em Betânia havia uma mulher, e quando Jesus foi para a casa de Simão, o leproso, essa mulher, ela trouxe um vaso de alabastro. E aquele vaso de alabastro, meus amados irmãos, era um vaso de pedra, como um mármore cortado. E dentro daquele vaso de alabastro tinha um nardo puro. O nardo, um perfume, uma especiaria caríssima. E aquela mulher, diz a Bíblia que ela derrama aquele nardo puro sobre a cabeça de Jesus.
Glória a Deus. Irmãos, se nós fôssemos comprar naquela época com o dinheiro de hoje, sabe quanto era esse potinho de perfume? Aproximadamente 12 mil reais. Então aquela mulher pega um perfume de 12 mil reais e derrama na cabeça de Jesus. Quando ela faz isso, o que é que acontece? Pelo amor de Deus, não faça isso não. Nós vamos pegar isso aqui, vender e dar para os pobres. Olha a distorção da oferta. Jesus recebeu aquela oferta ou não recebeu? Recebeu. Observe, duas ofertas que chamaram a atenção. 1 centavo chamou a atenção de Jesus. Um perfume de 12 mil reais chamou a atenção também de Jesus. Jesus não repreendeu aquela mulher. Jesus também não aceitou aquele perfume porque ele valia 12 mil reais, mas porque aquela mulher deu o seu melhor, o seu sacrifício, a sua oferta de adoração para o nosso Deus. A oferta daquela mulher, meus amados irmãos, não foi para pedir nada a Jesus, não foi para barganhar com Deus, foi simplesmente para dizer: Jesus, eu te adoro. Para dizer: Jesus, eu te adoro. Meus amados, e a Bíblia, Deus é exemplo disso para nós. Eu estava dizendo no ciclo de oração, Deus é um exemplo de oferta. Como Deus nos ensina a ofertar? João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, o verbo dar, deu o seu Filho unigênito. Jesus era o melhor ou o pior de Deus? O melhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Efésios, meus amados irmãos, 5:2 traz o próprio exemplo de Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Por isso que Jesus disse: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Glória a Deus. Ninguém poderia matar Jesus. Não foi a cruz, não foram os espinhos, não foram os flagelos, não foi aquela lança. Mas Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu dou a minha vida por eles. Glória a Deus. E para encerrar, Davi, ele compra uma propriedade. Ele chega numa propriedade de um homem chamado Araúna. E Araúna diz assim para o rei Davi, diz: pronto, Senhor, está aqui a propriedade, está aqui os animais, ofereça o holocausto aqui, faça aqui um altar e ofereça o seu sacrifício a Deus. Sabe o que é que Davi diz? Ele vai dizer: não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custem nada. Aí ele chega, compra aquele homem, os bois, por 50 ciclos de prata. E aí Davi nos ensina que não adianta apresentar a Deus aquilo que não nos custe nada. Amém? Que o Senhor Deus aplique esta palavra em nosso coração, trazendo reflexão e mudança de vida. Porque Deus, meus amados irmãos, verdadeiramente quer nos abençoar. E Ele só quer de nós que nós sigamos a orientação da sua palavra. Amém? Glória a Jesus. Deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal AD Florestal.